7 anos atrás, uma traição rasgou uma vida ao meio. E no lugar do grito, nasceu um voto de silêncio tão duro quanto aço. Entre planilhas, noites insones e passos invisíveis, esse silêncio virou método. Cada número, uma peça do tabuleiro. Cada humilhação, um movimento calculado. Quando a cidade voltou a aplaudir o homem do momento, uma presença discreta já tinha mapeado as rachaduras do império que todos julgavam intocável. E no salão mais iluminado do ano, uma única voz, guardada por 7 invernos, escolheu o instante de reaparecer, não para ferir, mas para ajustar a história. Antes de mergulhar nesse relato de resistência e justiça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas mini-novelas. Sofia estacionou o carro em frente ao edifício de luxo, na Avenida Fontes Pereira de Melo, coração financeiro de Lisboa. Equilibrando nas mãos uma sacola com o jantar especial, que havia preparado, e uma garrafa de vinho premiado, sorria pensando na comemoração dos 3 anos de namoro. Rafael tinha enviado mensagens durante o dia todo, desculpando-se por não poder buscá-la por causa de uma reunião de última hora. Sofia não se importou. Estava acostumada com as emergências do mundo das finanças. Além disso, queria fazer uma surpresa. O porteiro a cumprimentou com familiaridade enquanto ela subia pelo elevador. Conhecia bem aquele caminho, afinal, praticamente morava ali nos fins de semana, embora mantivessem apartamentos separados. Rafael era tradicional e dizia que só morariam juntos após o casamento, algo que Sofia imaginava não estar muito distante. O corredor estava silencioso naquele início de noite de sexta-feira. Sofia pegou a chave que Rafael lhe dera no aniversário de 2 anos, um momento que guardava com carinho na memória. Abriu a porta devagar, querendo fazer uma entrada discreta. Foi quando ouviu os risos. Não era apenas o riso de Rafael que conhecia tão bem. Havia outro riso, feminino, íntimo, próximo demais, um riso que também conhecia. Sofia congelou na entrada da sala. Seu corpo não obedecia aos comandos de seu cérebro, que gritava para fugir dali. No sofá branco que ela havia ajudado a escolher, Rafael e Luísa estavam entrelaçados. Não apenas abraçados como velhos amigos, mas de uma forma que não deixava dúvidas sobre a intimidade compartilhada. Intimidade que ia muito além da amizade que Sofia acreditava existir entre seu namorado e sua melhor amiga. Os segundos que se seguiram pareceram uma eternidade. Sofia não emitiu som algum. Sua respiração ficou presa no peito, enquanto assistia a cena se desenrolando como um filme em câmera lenta. Rafael foi o primeiro a notar sua presença, seus olhos se arregalando em pânico. Luísa virou-se logo em seguida, e seu rosto transformou-se de paixão em horror ao ver Sofia parada na porta. Sofia, não é o que você está pensando, Rafael tentou dizer, afastando-se de Luísa com uma rapidez culpada. Amiga, eu posso explicar, Luísa começou, ajeitando a blusa desabotoada. Sofia baixou os olhos para a sacola em suas mãos. O cheiro da comida italiana preferida de Rafael chegava até ela. Sentiu o peso da garrafa de vinho importado que havia economizado para comprar. Algo dentro dela quebrou naquele instante, mas não como um vidro que se estilhaça. Quebrou como gelo que se parte em blocos perfeitos e silenciosos. Sem dizer uma palavra, Sofia colocou a sacola e a garrafa sobre o aparador próximo à porta. Com movimentos metódicos, tirou a chave da fechadura e a depositou ao lado dos presentes. Então, com a mesma calma, virou-se e saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. Sofia, espera! Ela ouviu Rafael gritar enquanto caminhava pelo corredor em direção ao elevador. Não se virou. Não correu. Apenas continuou andando. No elevador, sozinha, Sofia respirou fundo. Nenhuma lágrima escapou. Seus olhos estavam secos, como se toda a umidade de seu corpo tivesse evaporado instantaneamente. No estacionamento, entrou no carro, deu a partida e dirigiu com precisão através do caótico trânsito de Lisboa, enquanto a noite caía sobre a cidade. Durante o trajeto até seu apartamento em Campo de Ourique, seu telefone não parou de tocar. Primeiro Rafael, depois Luísa. Mensagens chegavam em sequência. Sofia não atendeu, não respondeu, não olhou. Quando finalmente chegou em casa, desligou o telefone completamente. Seu apartamento, pequeno e aconchegante, parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa.
Sofia caminhou até o quarto e começou a recolher tudo o que pertencia a Rafael. Roupas que ele deixara para emergências, produtos de higiene, livros emprestados. Não havia muita coisa. Ele sempre fora cuidadoso com seus pertences, como se temesse deixar rastros profundos em sua vida. Já passava da meia-noite quando terminou de empacotar tudo. Aí sim, sentou-se na cama e permitiu que as lágrimas viessem. Mas não foram lágrimas de desespero ou histeria. Foram lágrimas silenciosas, que escorriam por seu rosto, enquanto ela observava a caixa com os pertences de Rafael. Os 3 anos de relacionamento reduzidos a alguns itens que cabiam em uma única caixa de papelão. Não vou gritar, ela disse para o quarto vazio. Não vou implorar. Não vou quebrar coisas ou fazer escândalo. As palavras saíram firmes como uma promessa para si mesma. Algo estava nascendo dentro dela. Não raiva explosiva, não desejo de vingança imediata, mas algo mais frio, mais calculado, mais profundo. Um plano começava a se formar, ainda nebuloso, mas com uma clareza de propósito que a surpreendeu. Naquela noite, Sofia tomou a decisão que mudaria o curso de sua vida. Ela silenciaria. Não apenas perante Rafael e Luísa, mas perante o mundo. Seu silêncio não seria fraqueza ou covardia. Seria sua armadura, sua estratégia. E um dia, quando estivesse pronta, quando tivesse se reconstruído completamente, quebraria esse silêncio, não com gritos desesperados, mas com palavras precisas que teriam o poder de restaurar sua verdade. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol entraram pela janela de seu quarto, Sofia já estava de pé. Havia dormido apenas algumas horas, mas seus olhos transmitiam uma determinação férrea. Abriu seu notebook e começou a pesquisar cursos de especialização em finanças e análise de mercado. Enquanto isso, seu telefone, ainda desligado, acumulava dezenas de chamadas e mensagens daqueles que até a noite anterior eram as pessoas mais importantes de sua vida. Sofia sabia que a cidade inteira logo saberia da história. Conhecia bem o círculo social em que se moviam. Sabia que Rafael e Luísa construiriam sua própria versão dos fatos, pintando-a possivelmente como desequilibrada, obsessiva, difícil. Poucas pessoas conheciam a verdadeira Sofia, a mulher determinada que havia conquistado seu espaço no competitivo mundo das finanças de Lisboa, através de estudo constante e trabalho árduo. Agora, usaria essa mesma determinação para sua reconstrução. Estabeleceu para si mesma um prazo: 7 anos, um ciclo completo para renascer. E nesse período, deixaria que Rafael e Luísa vivessem sua farsa enquanto ela, silenciosamente, preparava seu retorno. 7 anos, murmurou Sofia, escrevendo o número em um post-it que colou no espelho do banheiro. 7 anos de silêncio. O tempo em Lisboa parecia correr diferente para Sofia, enquanto para a maioria das pessoas os dias simplesmente passavam. Para ela, cada momento era meticulosamente aproveitado. Cada hora era um tijolo na construção de sua nova vida. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O burburinho sobre o fim de seu relacionamento com Rafael e o novo romance dele com Luísa se espalhou pelos círculos financeiros da cidade como fogo em palha seca. Colegas a olhavam com uma mistura de curiosidade e pena. Algumas pessoas tentavam arrancar detalhes, disfarçando a fofoca como preocupação. Sofia, você está bem? Soube o que aconteceu e... começou uma colega no elevador do prédio onde trabalhava. Sofia apenas sorriu educadamente e fez um gesto vago, apontando para a garganta. A laringite persistente que inventara tornou-se sua proteção perfeita. Com o tempo, as pessoas pararam de esperar respostas verbais dela. Comunicava-se por e-mails, mensagens de texto e, quando necessário, pequenas notas escritas à mão. Sua eficiência no trabalho falava mais alto que qualquer palavra que pudesse pronunciar. Enquanto isso, Rafael e Luísa não perdiam tempo reescrevendo a história. Em suas versões, sempre repetidas em jantares e eventos sociais, eles haviam se apaixonado inesperadamente, em um amor inevitável que não puderam controlar. Sofia era pintada como uma ex-namorada obsessiva que não aceitara o fim do relacionamento. Ela sempre foi um pouco instável, sabe? Sofia ouviu Luísa comentar em um evento corporativo, 6 meses após a traição, sem perceber que Sofia estava a poucos metros, parcialmente escondida por uma coluna.
Rafael tentou terminar de forma amigável, mas ela simplesmente surtou e sumiu. Fiquei preocupada que ela fizesse algo contra si mesma. Sofia observou as expressões de falsa preocupação no rosto que um dia considerou amigo. Viu Rafael ao lado de Luísa, assentindo gravemente, como se realmente temesse pelo bem-estar de Sofia. Naquele momento, sentiu o estômago revirar de nojo, mas não de dor. A dor estava se transformando em algo mais útil, mais produtivo. No primeiro ano após a traição, Sofia concentrou-se em 3 frentes: estudo intensivo, trabalho incessante e economia rigorosa. Matriculou-se em uma pós-graduação em análise de investimentos. Frequentava todos os workshops e palestras sobre mercado financeiro que conseguia e devorava livros sobre psicologia comportamental e tomada de decisões. No trabalho, aceitava todas as tarefas extras que surgiam, especialmente aquelas que ninguém queria. Logo ganhou reputação de ser incrivelmente eficiente e detalhista. Em seu apartamento, reduziu despesas ao mínimo. Vendeu o carro. Passou a usar transporte público e bicicleta. Preparava todas as refeições em casa e mantinha um controle meticuloso de cada centavo. O objetivo era juntar o máximo de recursos possíveis para seu plano de longo prazo. No segundo ano, enquanto Rafael e Luísa anunciavam seu noivado nas redes sociais, com fotos em praias paradisíacas, Sofia recebia sua primeira promoção significativa. Seu chefe, impressionado com sua dedicação e precisão, a chamou para uma conversa privada. Sofia, raramente vi alguém com sua capacidade analítica. Você enxerga padrões que outros não conseguem ver, disse ele, observando-a com curiosidade. Sei que você prefere não falar e respeito isso, mas quero oferecer uma posição na equipe de análise de risco. O salário é consideravelmente maior e você terá acesso a informações privilegiadas sobre grandes empresas do mercado. Sofia aceitou com um aceno e um sorriso contido. Aquela era exatamente a oportunidade que precisava. Enquanto isso, discretamente começou a mapear a carreira de Rafael. Não era difícil. Ele fazia questão de ostentar cada conquista profissional nas redes sociais e em entrevistas para revistas de negócios. Após a separação, sua carreira decolou de forma meteórica. Usando o carisma natural e os contatos que havia cultivado, ele fundou um fundo de investimentos que rapidamente atraiu capital significativo. Chamou-o de Phoenix Investments, um nome que Sofia considerou ironicamente apropriado, embora por razões diferentes das que Rafael imaginava. No terceiro ano, Sofia concluiu sua pós-graduação com distinção e, imediatamente, se inscreveu em um MBA especializado em gestão de riscos financeiros. Suas noites eram divididas entre estudos e a análise minuciosa do crescimento do fundo de Rafael. Durante o dia, aplicava o que aprendia em seu trabalho, ganhando a confiança de clientes importantes e construindo uma rede de contatos própria, sempre de forma discreta, sempre predominantemente por escrito. Foi nesse período que Rafael e Luísa se casaram. O evento foi capa de revistas de celebridades locais, com fotos do casal sorridente em uma cerimônia luxuosa. O amor sempre vence, dizia a manchete, acompanhada de uma entrevista onde contavam sua história de amor, convenientemente editada para omitir a traição. Sofia viu as fotos enquanto esperava na fila do supermercado. Sua expressão não mudou, mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se chorar. Não pelas pessoas que havia perdido, elas já não significavam nada, mas pelo tempo perdido, pela ingenuidade que um dia teve, pela confiança que depositara em quem não merecia. Na manhã seguinte, porém, estava de pé antes do sol nascer, pronta para mais um dia de sua reconstrução silenciosa. No quarto ano, Sofia tinha economizado o suficiente para dar o próximo passo. Pediu demissão de seu emprego, surpreendendo a todos. Seu chefe tentou convencê-la a ficar, oferecendo aumento, mais benefícios, até mesmo um período sabático. Mas Sofia tinha outros planos. Com os recursos acumulados, abriu uma pequena consultoria financeira independente, especializada em análise de risco para investidores individuais e pequenas empresas. Seus primeiros clientes vieram através de indicações de ex-colegas que respeitavam seu trabalho. Sofia operava de maneira peculiar. Não tinha escritório físico,
Não fazia reuniões presenciais. Toda a comunicação era por escrito. Seus relatórios entregues sempre dentro do prazo eram conhecidos pela precisão cirúrgica e pela clareza de linguagem. Em pouco tempo, ganhou uma reputação quase mítica no mercado. A consultora invisível que nunca falava, mas sempre acertava. Enquanto isso, o Phoenix Investments de Rafael crescia a ritmo acelerado. Ele aparecia com frequência na mídia especializada, sempre com o mesmo discurso sobre inovação financeira e oportunidades disruptivas. Ao seu lado, Luísa brilhava como esposa dedicada e, eventualmente, como mãe dos gêmeos que tiveram no 5º ano. Sofia acompanhava tudo à distância, coletando cada informação, cada dado, cada entrevista. Com o olhar treinado de quem estudava padrões financeiros há anos, começou a perceber inconsistências sutis no discurso de Rafael. Retornos um pouco altos demais para o perfil de risco anunciado. Diversificação que, analisada a fundo, revelava-se uma concentração disfarçada em setores correlacionados. Nada ilegal, mas definitivamente mais arriscado do que ele admitia publicamente. No 6º ano, enquanto a crise econômica começava a dar seus primeiros sinais, Sofia havia transformado sua consultoria em uma operação altamente lucrativa, embora propositalmente pequena e exclusiva. Atendia apenas 10 clientes de cada vez, todos rigorosamente selecionados. Recusava sistematicamente propostas de grandes bancos e fundos, que, atraídos por sua reputação de precisão, tentavam contratá-la. Era uma vida solitária, mas não vazia. Sofia havia feito algumas amizades novas, pessoas que respeitavam seu silêncio e não faziam perguntas sobre seu passado. Tinha uma rotina metódica que incluía natação pela manhã, trabalho durante o dia e estudos à noite. Nos fins de semana, permitia-se pequenos prazeres, um bom livro, um filme, uma caminhada no parque. Não namorava, não por trauma, mas por escolha consciente de manter o foco em seu objetivo. E então, quando o 7º ano estava prestes a começar, a oportunidade que Sofia tanto esperava finalmente surgiu. Uma firma internacional de auditoria estava procurando um consultor independente para avaliar o Phoenix Investments, a que agora planejava se expandir para mercados estrangeiros. Sofia recebeu o e-mail com a proposta em uma manhã de segunda-feira. Olhou pela janela de seu apartamento, observando a cidade que nunca parava. 7 anos quase completos. 7 anos de silêncio, estudo e preparação. 7 anos esperando por esse momento. Com dedos firmes digitou sua resposta. Aceito o projeto. Envie os detalhes e documentos preliminares. Meu relatório será entregue em 30 dias. O escritório principal do Phoenix Investments ocupava 3 andares inteiros em um dos mais imponentes arranha-céus da Avenida da Liberdade. Seu design futurista, com vidros espelhados que refletiam o céu de Lisboa, era um símbolo do sucesso meteórico de Rafael. Na recepção do 30º andar, Sofia aguardava, discreta em seu conjunto cinza neutro, cabelo preso em um coque severo, óculos de armação fina que não usava 7 anos antes. Apresentou-se com um cartão profissional entregue à recepcionista. Nele, apenas as iniciais SA e um endereço de e-mail. A jovem olhou o cartão com curiosidade, depois para Sofia. A senhora tem agendamento? Sofia assentiu, mostrando o e-mail de confirmação em seu telemóvel. E a consultora da Bergman International. Estávamos esperando. O senhor Rafael está em reunião, mas sua assistente vai recebê-la. Sofia manteve o rosto impassível, mesmo sentindo o coração acelerar ao ouvir o nome de Rafael. 7 anos haviam se passado desde que ouvira aquela voz, desde que vira aquele rosto fora das páginas de revistas e sites financeiros. Estava preparada para esse momento, ou assim pensava. Uma mulher de aproximadamente 40 anos apareceu na recepção. Senhora S.A., sou Débora, assistente executiva do Rafael. Seja bem-vinda ao Phoenix Investments. Vamos preparar uma sala para que possa trabalhar durante o período da consultoria. Sofia seguiu Débora por corredores elegantes, decorados com arte contemporânea e prêmios emoldurados. Funcionários bem vestidos transitavam apressados, alguns lançando olhares curiosos na direção dela.
A assistente conduziu-a até uma sala de tamanho médio no andar executivo, com vista panorâmica para o Parque Eduardo VII. Aqui está. Equipamos com tudo o que pode precisar. Terminal financeiro, acesso à nossa intranet, impressora. A palavra-chave do Wi-Fi está neste envelope. Precisa de algo mais? Sofia pegou um pequeno bloco de notas do bolso e escreveu: uma lista de todos os produtos financeiros ativos do fundo, com volumes e datas de constituição, e acesso aos relatórios trimestrais dos últimos 3 anos. Débora leu o bilhete e assentiu, um tanto surpresa com o método de comunicação. Claro, providenciarei imediatamente. O Rafael gostaria de encontrá-la pessoalmente antes do início dos trabalhos. Ele tem um intervalo na agenda às 14 horas. Estaria disponível? Sofia hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Não planeava encontrar Rafael tão cedo, mas sabia que esse momento seria inevitável. Melhor enfrentá-lo logo, em seus próprios termos. Quando Débora saiu, Sofia instalou-se na sala. Tirou o portátil da mala, ignorando o equipamento oferecido pelo fundo. Sempre usaria suas próprias ferramentas, com suas próprias camadas de segurança. Enquanto organizava seu espaço, observava a vista de Lisboa se estendendo até onde seus olhos podiam alcançar. Algum lugar ali, talvez visível daquela mesma janela, estava seu pequeno apartamento. O bunker onde havia passado os últimos 7 anos, se preparando para este momento. Às 14h05, ouviu uma batida na porta. Seu corpo inteiro tensionou. Respirou fundo, ajustou a postura e acenou para que a pessoa entrasse. Rafael abriu a porta com um sorriso confiante de sempre. Um pouco mais largo, talvez, um pouco mais ensaiado. Estava mais velho, claro. Algumas rugas finas marcavam os cantos de seus olhos. O cabelo tinha alguns fios grisalhos estratégicos que lhe conferiam um ar de sabedoria prematura. Vestia um fato azul marinho impecável, que Sofia estimou custar o equivalente a 3 meses de aluguel de seu apartamento. Boa tarde. Sou Rafael, CEO e fundador do Fênix. Estendeu a mão com aquela segurança de quem nunca teve um fracasso na vida. É um prazer recebê-la. Desculpe não ter estado disponível mais cedo. De agitado. Sofia apertou sua mão brevemente. O toque trouxe um turbilhão de memórias que ela rapidamente suprimiu. Rafael a olhava com a cortesia educada que se dispensa a uma completa estranha. Não havia nenhum sinal de reconhecimento em seus olhos, que exatamente como Sofia esperava. Então você é a famosa consultora silenciosa, continuou ele, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Sua reputação no mercado é notável. Quando a Bergman recomendou seu nome para essa avaliação, fiquei muito interessado. Dizem que seus relatórios são os mais precisos do mercado. Sofia pegou seu bloco e escreveu: estou aqui apenas para fazer meu trabalho. Preciso de acesso total à documentação e autonomia completa. Naturalmente. Rafael leu e respondeu, com aquele tom confiante que usava quando sentia que tinha o controle total da situação. Transparência é um valor fundamental do Phoenix Investments. Estamos completamente abertos à sua avaliação. Afinal, não temos nada a esconder. Sofia quase sorriu com a ironia. Em vez disso, escreveu: bom saber. Começarei imediatamente. Excelente. Estamos ansiosos pelo seu parecer. Este projeto de internacionalização é extremamente importante para nós. Rafael se levantou ajustando o paletó. Quase me esqueci. Faremos um coquetel para investidores na próxima sexta. Seria ótimo se pudesse comparecer, conhecer nossa equipa em um ambiente mais descontraído. Sofia escreveu: infelizmente, prefiro manter nosso relacionamento estritamente profissional. Meu contrato com a Bergman exige distanciamento para garantir imparcialidade. Rafael leu o bilhete e assentiu, com uma expressão que misturava respeito e uma ponta de desapontamento. Compreendo perfeitamente. Bem, não vou mais tomar seu tempo. Qualquer coisa que precisar, Débora está à sua disposição. Quando a porta se fechou, Sofia permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Fechou os olhos e respirou fundo 3 vezes, como aprendera em suas aulas de meditação. O encontro havia sido surreal. Estar tão perto de Rafael e ser completamente invisível para ele. Não era apenas a aparência que havia mudado. Era sua essência, sua energia, sua presença. A Sofia que ele conhecera não existia mais. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou na análise do Phoenix Investments.
Trabalhava metodicamente, chegando antes de todos e saindo depois que o escritório esvaziava. Passava horas examinando relatórios, cruzando dados, analisando tendências de mercado e comparando-as com as estratégias do fundo. À medida que avançava, um padrão começou a emergir, exatamente como suspeitara nos últimos anos, observando de longe. O sucesso do Phoenix Investments era impressionante, mas construído sobre fundações mais frágeis do que aparentava. Rafael havia posicionado o fundo como diversificado e resistente a oscilações de mercado. Na realidade, Sofia descobriu uma concentração significativa em setores altamente correlacionados. Enquanto o mercado subia, essa estratégia rendia retornos espetaculares. Mas bastaria uma correção mais séria, um movimento adverso simultâneo em determinados setores, e o efeito dominó poderia ser devastador. Além disso, o fundo utilizava níveis de alavancagem mais altos do que divulgava publicamente. Novamente, nada ilegal. Apenas uma apresentação otimista dos factos, omitindo riscos potenciais. A genialidade de Rafael sempre estivera em sua capacidade de contar histórias convincentes, fazer promessas grandiosas e inspirar confiança. O problema é que o mercado financeiro eventualmente cobra suas promessas com juros. Na quinta-feira à noite, enquanto organizava suas descobertas, Sofia ouviu vozes animadas no corredor. Olhou para o relógio. Quase 23 horas. Estranho haver tanta movimentação àquela hora. A porta de sua sala abriu-se sem aviso. Rafael entrou, seguido por um grupo de executivos estrangeiros. Todos usavam trajes formais ligeiramente desarrumados, depois de o que parecia ter sido um jantar regado a álcool. E esta é nossa sala de guerra financeira, Rafael explicava, gesticulando teatralmente. Então notou Sofia, sentada em meio a pilhas de documentos e ecrãs de computador, exibindo gráficos complexos. Oh, desculpe a intrusão. Não imaginei que ainda haveria alguém trabalhando a esta hora. Sofia manteve o olhar fixo nele, sem expressar emoção. Senhores, esta é nossa consultora independente. Está realizando uma avaliação completa de nossas operações para o projeto de expansão internacional. Virou-se para os convidados. Como podem ver, no Fênix, somos transparentes até quando não estamos olhando. Os executivos riram da piada, enquanto observavam Sofia com curiosidade. Ela não fala? Perguntou um deles em inglês com forte sotaque europeu. Um problema na laringe, pelo que entendi, respondeu Rafael como se Sofia não estivesse presente. Mas dizem que é a melhor analista de Lisboa. Se ela aprovar nossas operações, teremos o selo de qualidade mais respeitado do mercado. Sofia manteve a expressão neutra, enquanto uma raiva fria crescia dentro dela. A arrogância de Rafael não havia mudado. Talvez tivesse até piorado com o sucesso. Sua capacidade de transformar tudo, até mesmo o silêncio dela, em um elemento de sua própria narrativa triunfal, era impressionante. Após mais alguns comentários, Rafael conduziu o grupo para fora. Antes de sair, virou-se para Sofia. Não trabalhe até muito tarde. Precisamos de sua mente afiada para concluir essa avaliação com sucesso. Quando ficou sozinha novamente, Sofia refletiu sobre o que acabara de testemunhar. Rafael estava confiante, excessivamente confiante. Acreditava genuinamente em sua própria invulnerabilidade. Esse seria seu ponto fraco. Na manhã seguinte, enquanto analisava as últimas planilhas, Sofia ouviu uma comoção no corredor. Vozes exaltadas, passos apressados. Manteve o foco em seu trabalho, até que a porta se abriu novamente sem aviso. Era Luísa, 7 anos mais velha, mais magra, com um estilo mais sofisticado que combinava com seu novo status social. Usava um vestido executivo impecável e joias discretas, mas caras. Seu cabelo, antes longo e natural, agora estava curto e perfeitamente estilizado. Bom dia! Vim trazer esses documentos que o Rafael achou que poderiam ser úteis para sua análise, disse ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Sofia ergueu os olhos lentamente dos papéis que analisava. Seus olhares se encontraram. Por um momento, nada aconteceu. Então, aos poucos, a expressão de Luísa mudou. O sorriso profissional congelou. Seus olhos se arregalaram. O reconhecimento chegou como uma onda. Sofia? Sussurrou quase sem voz. É você?
Sofia apenas manteve o olhar fixo, sem confirmar nem negar. O rosto de Luísa empalideceu. Abriu a boca, fechou novamente. Parecia incapaz de decidir entre fugir ou confrontar a situação. "Quanto tempo?" conseguiu finalmente dizer, a voz trêmula. "Você está diferente." Sofia pegou seu bloco de notas e escreveu: "Obrigada pelos documentos. Precisa de mais alguma coisa?" Luísa leu o bilhete, claramente perturbada pela resposta fria e profissional. "Sofia, nós... Isso é tão inesperado. Você trabalha para a Bergman agora?" Sofia escreveu: "Sou consultora independente. Há mais documentos que preciso rever ou posso voltar ao trabalho?" As mãos de Luísa tremiam ligeiramente. "Você vai contar para ele?" "Que é você?" Sofia escreveu: "Estou aqui apenas para fazer meu trabalho profissional. Agora, se me der licença, tenho um prazo a cumprir." Luísa ficou ali por mais alguns segundos, claramente em choque, antes de murmurar algo inaudível e sair apressadamente da sala. Sofia voltou sua atenção para os documentos, mas sua mente estava em outro lugar. O reencontro com Luísa havia sido ainda mais perturbador do que com Rafael. A traição da amiga sempre doera mais profundamente que a do namorado. Mas agora, vendo o pânico nos olhos de Luísa, Sofia não sentiu satisfação, apenas uma determinação redobrada. O castelo de cartas começava a tremer, e Sofia ainda nem havia soprado. Sofia observou o movimento frenético no escritório principal do Phoenix Investments, através das paredes de vidro de sua sala temporária. Algo havia mudado desde o encontro com Luísa 3 dias atrás. O ambiente, antes vibrante e confiante, agora carregava uma tensão quase palpável. Executivos andavam mais apressados. Conversas de corredor eram conduzidas em sussurros. Olhares ansiosos eram dirigidos à sua porta fechada. Rafael não havia aparecido pessoalmente. Todas as comunicações vinham através de Débora, sua assistente, que agora parecia particularmente nervosa ao entregar documentos ou transmitir recados. Sofia sabia que Luísa havia contado a ele. A questão era, o que exatamente havia sido dito? E como Rafael reagiria? A resposta veio na forma de um e-mail formal enviado diretamente por Rafael, com cópia para os diretores da Bergman International. "Prezada senhora S.A., gostaria de expressar preocupação quanto à sua designação para este projeto de avaliação. Chegou ao nosso conhecimento a possibilidade de um potencial conflito de interesses que poderia comprometer a imparcialidade necessária para uma análise deste porte. Solicitamos formalmente à Bergman Internacional a substituição imediata do consultor designado para evitar qualquer questionamento futuro sobre a credibilidade do relatório. Atenciosamente, Rafael CEO, Phoenix Investments." Sofia leu o e-mail 3 vezes. Um sorriso discreto, formando-se em seus lábios. Era exatamente o que esperava. Rafael tentando usar seu poder e influência para afastá-la, agora que sabia quem ela era. Sabia também que a tentativa seria inútil. A Bergman International era conhecida por sua integridade inabalável. Além disso, o contrato que Sofia negociara cuidadosamente incluía cláusulas específicas contra substituições arbitrárias. Como previsto, 2 horas depois, recebeu a resposta oficial da Bergman, com cópia para Rafael. "Prezados senhores, após análise cuidadosa da solicitação do Phoenix Investments, a Bergman International reafirma sua total confiança na consultora designada. S.A. possui um histórico impecável de análises precisas e imparciais, sendo reconhecida internacionalmente por sua integridade profissional. Lembramos que o contrato assinado entre nossas empresas especifica que substituições só podem ocorrer mediante evidência concreta de conduta inadequada ou conflito de interesses documentado. Nenhuma evidência dessa natureza foi apresentada. A consultoria prosseguirá conforme programado, com entrega do relatório final na data acordada. Cordialmente, Diretoria Executiva, Bergman International." Sofia fechou o e-mail e voltou ao trabalho. Naquela mesma tarde, recebeu uma mensagem de texto em seu telemóvel pessoal, de um número que não reconheceu imediatamente. "Sofia, precisamos conversar. Por favor. É importante. Rafael não sabe que estou entrando em contato. Luísa,
Sofia ignorou a mensagem e continuou sua análise. Nas horas seguintes, Luísa tentou mais 3 vezes, cada mensagem mais desesperada que a anterior. Sofia bloqueou o número. Ao anoitecer, enquanto organizava suas anotações, a porta de sua sala abriu-se sem aviso. Rafael entrou, fechando-a atrás de si. Seu rosto estava pálido, os olhos injetados, a postura menos imponente que o habitual. Sofia notou que ele não usava gravata, e os primeiros botões de sua camisa estavam abertos, uma aparência desarrumada que jamais permitiria em circunstâncias normais. "Então, é você mesmo", disse ele, a voz rouca como se tivesse passado horas discutindo. "Depois de todo esse tempo." Sofia manteve a expressão neutra e pegou seu bloco de notas escrevendo: "Estou trabalhando. Se não for um assunto relacionado à consultoria, sugiro que agende uma reunião oficial." Rafael leu o bilhete e soltou uma risada sem humor. Ainda com esse teatro do silêncio. "Por quê, Sofia?" "Por vingança, é isso. Depois de 7 anos?" Sofia escreveu: "Estou aqui para fazer um trabalho profissional. Sua vida pessoal não me interessa." "Não me interessa?" Rafael repetiu incrédulo. "Você desaparece por 7 anos e reaparece justamente agora, fingindo ser outra pessoa, infiltrando-se no meu negócio e espera que eu acredite que é coincidência?" Sofia escreveu: "Não me infiltrei. Fui contratada pela Bergman devido à minha reputação profissional. Você mesmo aprovou meu nome, sem saber quem eu era. Isso diz muito sobre sua diligência como CEO." Rafael leu e seu rosto enrubesceu. "Isso é ridículo. Vou conseguir sua substituição, nem que tenha que ir até o conselho diretor da Bergman pessoalmente." Sofia escreveu: "Fique à vontade. Enquanto isso, continuarei meu trabalho. Tenho um prazo a cumprir." Rafael passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. "O que você quer, Sofia? Dinheiro? Algum tipo de compensação? Podemos resolver isso como adultos." Sofia o encarou longamente antes de escrever: "O que eu quero é terminar meu relatório sem interrupções. Se me der licença, tenho trabalho a fazer." Rafael ficou ali, fitando-a por vários segundos, como se tentasse decifrar um enigma complexo. "Você mudou", disse finalmente. Sofia apenas assentiu uma vez, levemente. "Não vai funcionar, sabe?" continuou ele, recuperando um pouco da confiança habitual. "Seja lá o que estiver planejando, o Fênix é sólido. Minha equipa é a melhor do mercado. Nossos números falam por si." Sofia escreveu: "Então não tem com o que se preocupar." Rafael estreitou os olhos estudando-a. "Você realmente acredita que pode me derrubar com um relatório?" "Tenho conexões, Sofia. Pessoas importantes confiam em mim. Um relatório negativo seria apenas um contratempo temporário." Sofia escreveu sua resposta final: "Não planeio derrubar ninguém. Planeio fazer meu trabalho com a mesma integridade com que sempre fiz. Se seu fundo é tão sólido quanto afirma, meu relatório só confirmará isso. Agora, se me der licença, tenho análises para concluir." Após a saída tempestuosa de Rafael, Sofia permitiu-se um momento para recuperar a compostura. O confronto havia sido intenso, mas ela estava preparada. Nos anos de silêncio, aprendera a dominar suas emoções, a não se deixar provocar. Rafael, por outro lado, sempre fora movido pelo ego, pela necessidade de controle e admiração. Vê-lo abalado era a confirmação de que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, a tensão no escritório tornou-se quase sufocante. Sofia continuou trabalhando metodicamente, agora com segurança reforçada na porta de sua sala, uma medida padrão para proteger dados sensíveis, segundo o e-mail da Bergman. A verdade é que Sofia havia solicitado a proteção após perceber tentativas de acesso ao seu computador quando estava fora da sala. A data da apresentação final aproximava-se rapidamente. Sofia havia concluído a maior parte de sua análise e os resultados eram preocupantes. O Phoenix Investments havia construído uma estrutura impressionante, mas com fundações frágeis demais para sustentar uma expansão internacional. Suas estratégias de investimento, embora legais, continham riscos sistêmicos que não estavam adequadamente divulgados para os investidores. Em condições normais de mercado, essas vulnerabilidades permaneceriam ocultas, mas o mercado raramente permanecia em condições normais por muito tempo.
Na noite anterior à apresentação final, às 22 horas, Sofia ainda estava em sua sala, finalizando os slides e verificando os números uma última vez. Ouviu uma batida suave na porta. Não era o padrão de Débora ou de qualquer outro funcionário que tivesse interagido nos últimos dias. Sofia? Sou eu, Luísa. Por favor, sei que está aí. Preciso falar com você. Sofia considerou ignorar, mas algo na voz de Luísa, uma fragilidade que nunca havia ouvido antes, a fez levantar-se e abrir a porta. Luísa estava sozinha no corredor escurecido. Vestia jeans e uma blusa simples, muito diferente da executiva polida que havia visto dias atrás. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Obrigada por abrir, disse ela, a voz trêmula. Posso entrar? Será rápido, prometo. Sofia assentiu e deu um passo para o lado. Luísa entrou e sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos inquietas no colo. Sabe, passei 7 anos imaginando o que diria se te visse novamente, começou ela. Ensaiei discursos, explicações, pedidos de perdão. Mas agora que estou aqui, parece tudo tão inadequado. Sofia pegou seu bloco e escreveu. Por que está aqui, Luísa? Porque preciso que saiba a verdade, respondeu ela, olhando diretamente nos olhos de Sofia. Não para me perdoar, não espero isso, mas porque depois de todos esses anos você merece ao menos saber. Sofia ergueu as sobrancelhas em um gesto silencioso para que continuasse. O Rafael. Luísa engoliu em seco. O Rafael não é quem você pensa. Não é quem eu pensava. No começo acreditei que tínhamos nos apaixonado, que era algo real, algo que justificava a forma horrível como tratamos você. Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas, mas com o tempo percebi que ele nunca amou nenhuma de nós. Ele ama apenas o que representamos para seu ego, para sua imagem. Nosso casamento é uma fachada. Os filhos um acessório para completar sua narrativa de sucesso. Sofia escreveu. Por que está me contando isso? Porque ele está desesperado, Sofia. Desde que descobriu que é você a consultora, tem estado fora de si. Está fazendo coisas, movimentando dinheiro, pressionando pessoas, tentando sabotar seu trabalho de todas as formas possíveis. Sofia escreveu. Não é surpresa. Mas isso não muda nada. Meu relatório será baseado apenas em factos. Você não entende. Luísa insistiu, inclinando-se para a frente. Ele está convencido de que você veio para destruí-lo, que planejou isso por anos. E a coisa mais assustadora é que parte dele parece até admirar isso, como se finalmente tivesse encontrado alguém à altura. Sofia sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Conhecia bem aquela faceta de Rafael. A forma como transformava tudo em um jogo de poder. Como via adversários dignos como um desafio estimulante. O que estou tentando dizer, continuou Luísa, é que tenha cuidado. Não subestime até onde ele pode ir para proteger o que construiu. Sofia escreveu. Por que se importa com o que acontece comigo? Luísa olhou para o bilhete e depois para Sofia, os olhos marejados. Porque destruí sua vida uma vez. E vivo com essa culpa todos os dias. Não posso mudar o passado, mas posso ao menos tentar impedir que algo pior aconteça agora. Sofia estudou o rosto de Luísa por um longo momento, buscando sinais de manipulação ou falsidade. Encontrou apenas exaustão e algo que parecia genuinamente como remorso. Escreveu. Não estou aqui por vingança, Luísa. Estou aqui porque sou a melhor no que faço. Meu relatório será justo e baseado em evidências. Se o Fênix tem problemas, não fui eu quem os criei. Luísa assentiu lentamente. Eu sei. É isso que o aterroriza. Que você simplesmente faça seu trabalho. Sem emoção, sem raiva. Apenas expondo a verdade que ele tenta esconder. Levantou-se ajeitando a mala no ombro. Amanhã não estarei na apresentação. Disse a Rafael que preciso levar os gêmeos ao médico. A verdade é que não posso assistir. Seja qual for o resultado, parte dessa história termina amanhã. Na porta, virou-se uma última vez. Para o que vale, Sofia. Sinto muito. Verdadeiramente. Pelo que fizemos com você, pelo tempo que perdeu, por tudo. Sei que palavras não significam nada depois de tudo, mas precisava dizer. Sofia não escreveu resposta. Apenas assentiu uma vez, reconhecendo as palavras, sem necessariamente aceitá-las. Quando Luísa saiu, Sofia voltou para sua mesa e olhou para o ecrã de seu computador, onde o relatório final aguardava. Faltava apenas um último detalhe.
suas recomendações finais. O que realmente pretendia? Destruir o Fênix completamente? Expor Rafael publicamente? Ou havia um caminho mais subtil, mais eficaz para a verdadeira justiça que buscava? Respirando fundo, começou a digitar sua conclusão. As palavras fluíam com clareza e precisão. O resultado de 7 anos de preparação, culminando neste momento decisivo. Quando terminou, releu todo o relatório uma última vez, fazendo pequenos ajustes. Estava pronto. Após 7 anos de silêncio, o momento de falar, através de dados, análises e recomendações profissionais, finalmente chegara. A sala de reuniões principal do Phoenix Investments ocupava todo o canto oeste do último andar do edifício. Com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de Lisboa, era o local onde Rafael costumava impressionar investidores e fechar seus maiores negócios. Naquela manhã, porém, o ambiente tinha uma atmosfera diferente, mais tensa, quase solene. Os executivos da Bergman International ocupavam um lado da enorme mesa oval. Do outro, a equipa do Fênix, liderada por Rafael, que mantinha uma expressão neutra, profissional. Embora Sofia pudesse notar a tensão em seus ombros e o leve tremor em seus dedos enquanto ajustava os punhos da camisa. Sofia foi a última a entrar, carregando apenas seu portátil e uma pequena pasta. Vestia um terninho cinza chumbo, discreto mas elegante, cabelo preso em um coque baixo, óculos de armação fina emoldurando olhos atentos. Sentou-se na cabeceira da mesa, posição tradicionalmente reservada para o apresentador principal. O diretor da Bergman, um suíço de aproximadamente 60 anos, fez as introduções formais. Senhoras e senhores, estamos reunidos para a apresentação do relatório de avaliação independente do Phoenix Investments, conduzido por nossa consultora SA, como parte do processo de qualificação para a expansão internacional. Após esta apresentação, o relatório completo será disponibilizado para ambas as partes, conforme acordado contratualmente. Virou-se para Sofia, assentindo respeitosamente. SA, por favor, pode prosseguir. Sofia ligou seu portátil, conectou-o ao sistema de projeção da sala. Em segundos, a primeira tela de sua apresentação ocupou a parede inteira atrás dela. O título era simples e direto: Avaliação de solidez e viabilidade, Phoenix Investments. Durante os primeiros minutos, Sofia apresentou metodicamente os dados básicos do fundo: histórico de rendimentos, composição da carteira, estratégias declaradas de investimento. Tudo através de slides impecavelmente organizados, com notas escritas que apareciam na tela, dispensando a necessidade de falar. A assistente da Bergman lia as notas em voz alta para garantir que todos acompanhassem. Rafael observava com crescente inquietação. Sua perna direita balançava involuntariamente sob a mesa, um hábito nervoso que Sofia lembrava bem de seus tempos juntos. Por fora, ele mantinha o sorriso confiante, ocasionalmente sussurrando algo para os diretores ao seu lado, mas seus olhos nunca deixavam os gráficos e números que Sofia apresentava. Então, já a apresentação chegou ao ponto crítico. Análise de vulnerabilidades e riscos sistêmicos, anunciou o slide, acompanhado de um gráfico complexo que mostrava correlações entre diversos investimentos do fundo. Sofia notou Rafael endireitando-se na cadeira, os olhos fixos na projeção. As notas na tela eram precisas e implacáveis. A análise detalhada revela uma concentração significativa em setores altamente correlacionados, criando vulnerabilidade a movimentos de mercado específicos. Esta concentração não é adequadamente divulgada nos relatórios aos investidores, que sugerem um grau de diversificação superior ao efetivamente praticado. O slide seguinte mostrava uma simulação de cenários de estresse. Em condições normais de mercado, a estratégia atual produz os retornos impressionantes que tornaram o Fênix conhecido. Entretanto, em cenários de estresse moderado a severo, com probabilidade estatística de ocorrência nos próximos 36 meses, projetamos perdas significativamente maiores que o benchmark do setor. Um dos diretores do Fênix interrompeu, com voz controlada mas tensa. Esses cenários parecem extremamente pessimistas. Quais parâmetros foram utilizados nessa simulação?
Sofia já esperava essa pergunta. Imediatamente apresentou um slide detalhando a metodologia, incluindo comparativos com crises anteriores e ciclos de mercado historicamente observados. Os dados eram irrefutáveis. À medida que a apresentação avançava, Sofia expunha sistematicamente cada vulnerabilidade do Fênix. A alavancagem excessiva disfarçada por estruturas complexas, a dependência de condições específicas de mercado, a fragilidade diante de mudanças regulatórias que já estavam em discussão. O rosto de Rafael perdia gradualmente a cor. Seus diretores trocavam olhares preocupados, alguns fazendo anotações frenéticas. Do lado da Bergman, os executivos mantinham expressões profissionais, mas era evidente que estavam impressionados com a profundidade da análise. Finalmente, Sofia chegou à sessão de conclusões e recomendações. A sala inteira parecia prender a respiração. Baseado na análise abrangente conduzida, concluímos que o Phoenix Investments, em sua configuração atual, apresenta riscos significativos para um processo de expansão internacional. A estrutura existente, embora legalmente adequada e historicamente bem-sucedida no mercado português, não demonstra solidez suficiente para os padrões internacionais exigidos em mercados mais regulados. Rafael fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe físico. Mas então, Sofia mostrou seu slide final. Recomendações. 1. Reestruturação do portfólio para verdadeira diversificação, reduzindo correlações entre setores. 2. Redução gradual da alavancagem em 15 e 20% nos próximos 18 meses. 3. Transparência ampliada nos relatórios aos investidores, detalhando riscos potenciais. 4. Fortalecimento da governança corporativa com conselheiros independentes. 5. Implementação de sistema aprimorado de gestão de risco com monitoramento contínuo. E a conclusão final, que surpreendeu a todos. Com a implementação dessas medidas, o Phoenix Investments terá potencial para se tornar uma instituição de classe mundial, verdadeiramente preparada para a expansão internacional. As vulnerabilidades identificadas são significativas, mas corrigíveis com ação decisiva e compromisso com melhores práticas. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rafael olhava para Sofia com uma expressão impossível de decifrar. Mistura de alívio, confusão e algo próximo da admiração relutante. O diretor da Bergman foi o primeiro a falar. Uma análise excepcionalmente detalhada e equilibrada. Agradeço pela clareza e profundidade, S.A. Acredito que temos material substancial para consideração. Virando-se para Rafael, continuou. Senhor Rafael, sua equipa gostaria de fazer perguntas ou comentários sobre a apresentação. Rafael pigarreou, recompondo-se. Seus olhos ainda estavam fixos em Sofia. Claramente temos muito a processar aqui. A análise é minuciosa. Gostaríamos de tempo para rever o relatório completo antes de comentários oficiais. O diretor assentiu. Naturalmente, conforme acordado, o relatório completo será disponibilizado hoje. Sugiro agendarmos uma reunião de acompanhamento na próxima semana para discutir os próximos passos. Os executivos começaram a recolher seus materiais, conversando em tons baixos. Sofia desconectou seu portátil e organizou seus documentos com a mesma eficiência metódica que demonstrara durante toda a análise. Foi quando Rafael se aproximou dela, falando baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você poderia ter me destruído completamente hoje. Sofia o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em 7 anos. Pegou seu bloco de notas e escreveu. Não era esse o objetivo. Rafael leu e franziu o senho, confuso. Então qual era? Depois de todo esse tempo, todo esse planeamento, por que oferecer um caminho de saída? Sofia escreveu. Porque destruir é fácil. Construir é que é difícil. Seu fundo tem potencial. Suas falhas são corrigíveis. A decisão agora é sua. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, estudando-a como se visse uma equação complexa que não conseguia resolver. Você me odeia tanto assim? Perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. A ponto de me oferecer redenção, sabendo que seria mais doloroso que destruição? Sofia escreveu sua resposta final antes de sair. Não é sobre você, Rafael. Nunca foi.
É sobre fazer o que é certo, da maneira certa. A verdadeira vingança não é destruir quem te feriu, é torná-lo irrelevante. Deixou o bilhete sobre a mesa e saiu da sala de reuniões, sentindo os olhares de todos acompanhando-a. No elevador, sozinha, Sofia permitiu-se uma longa respiração. 7 anos de preparação culminando neste momento. Não sentia euforia ou satisfação vingativa, apenas uma estranha paz, como quem finalmente completa uma longa jornada. Quando o elevador chegou ao rés do chão, seu telemóvel vibrou com uma mensagem. Era da diretoria da Bergman. Apresentação excepcional. Gostaríamos de discutir outras oportunidades de colaboração. Janta conosco esta noite. Sofia sorriu levemente. O plano nunca fora apenas sobre Rafael ou sobre vingança. Era sobre transformar a dor em competência, o silêncio em força. Sobre construir algo maior e mais significativo que qualquer relacionamento rompido. Respondeu com um simples "será um prazer" e caminhou para fora do edifício. Lá fora, Lisboa pulsava em seu ritmo frenético habitual. Executivos apressados, vendedores ambulantes, turistas desorientados, todos perseguindo seus próprios objetivos, enfrentando suas próprias batalhas invisíveis. Sofia checou seu relógio. Ainda tinha algumas horas antes do jantar com a Bergman. Decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Caminhar sem destino definido, apenas para sentir a cidade. Enquanto andava pelas ruas movimentadas do centro financeiro, percebeu que um peso invisível havia sido removido de seus ombros. O silêncio que cultivara por 7 anos havia servido ao seu propósito, mas agora sentia-se pronta para algo novo. Não necessariamente para falar mais, mas para viver mais plenamente, sem a sombra do passado determinando cada passo. Seu telemóvel vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Luísa. Soube da apresentação. O escritório inteiro está a comentar. Rafael está trancado na sala dele há horas. Obrigada por não destruir tudo. Não por ele ou por mim, mas pelos funcionários que não têm culpa. Se algum dia quiser conversar de verdade, estarei aqui. Sofia olhou longamente para a mensagem, considerando se deveria responder. Decidiu que não era necessário. Não ainda. Algumas conversas precisavam de tempo, e outras talvez nunca precisassem acontecer. Guardou o telemóvel e continuou sua caminhada, com uma sensação crescente de que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Não no mundo profissional, onde sua competência estava mais que comprovada, mas no pessoal. O teste de realmente seguir em frente, de reconstruir não apenas uma carreira, mas uma vida completa. 3 semanas se passaram desde a apresentação. O mercado financeiro de Lisboa fervilhava com rumores sobre o Phoenix Investments. Nada oficial havia sido anunciado, mas os sinais estavam por toda parte. Reuniões de emergência com grandes investidores, contratação apressada de consultores de reestruturação, movimentações discretas no portfólio do fundo. Sofia acompanhava tudo à distância. Sua consultoria para a Bergman havia oficialmente terminado, mas as portas que se abriram a partir dela eram mais numerosas do que poderia imaginar. Propostas chegavam diariamente, de fundos concorrentes ao Fênix, de bancos internacionais, até de órgãos reguladores interessados em sua perspectiva sobre o mercado. Naquela noite específica, Sofia preparava-se para comparecer ao evento anual de finanças de Lisboa, o mais prestigioso encontro do setor financeiro português. Em anos anteriores, sempre evitara eventos sociais desse porte, mantendo sua presença no mercado quase fantasmagórica. Mas desta vez, aceitara o convite pessoal do presidente da Associação Portuguesa de Bancos de Investimento. A decisão não foi tomada levianamente. Sofia sabia que Rafael e Luísa provavelmente estariam lá. O Phoenix Investments, apesar dos rumores de problemas, ainda era uma força importante no mercado. Seria o primeiro encontro público desde a apresentação, o primeiro momento em que estaria face a face com seu passado, sem a proteção de uma sala de reuniões corporativa. Enquanto se arrumava em seu apartamento, Sofia refletia sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. O mais surpreendente não eram as oportunidades profissionais, mas algo mais subtil. Havia começado a falar novamente. Primeiro foram apenas palavras sussurradas para si mesma quando estava sozinha.
Depois frases curtas com a senhora que cuidava do prédio. Finalmente, na semana anterior, havia conduzido uma reunião inteira com um cliente potencial. Sua voz inicialmente rouca pelo desuso, mas gradualmente recuperando sua cadência natural. Olhou-se no espelho uma última vez. Havia escolhido um vestido simples, mas elegante, em um tom profundo de azul noite, sem joias ostensivas, apenas pequenos brincos de pérola que haviam pertencido à sua avó. Cabelo solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, muito diferente do coque severo que usara durante anos. A transformação era completa, não apenas física, mas essencial. O evento acontecia no salão principal de um hotel histórico no centro de Lisboa. Quando Sofia entrou, o espaço já estava repleto. A elite financeira da cidade circulava entre mesas de bebidas finas e bandejas de aperitivos elaborados. Conversas animadas sobre fusões, aquisições e tendências de mercado criavam um burburinho constante. Sofia percebeu imediatamente os olhares curiosos. Muitos ali a conheciam apenas por reputação. A misteriosa consultora silenciosa, cujos relatórios eram temidos e respeitados. Vê-la em carne e osso, aparentemente normal e sociável, gerava uma mistura de fascínio e apreensão. Um banqueiro importante foi o primeiro a abordá-la. S.A. Que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Seu trabalho no caso Bergman Phoenix tem sido o assunto do mercado. Sofia sorriu educadamente e, para surpresa do homem, respondeu com voz clara. Obrigada. Apenas fiz meu trabalho como sempre faço. O homem piscou momentaneamente desconcertado. Perdoe-me, mas eu pensava que você não falava, Sofia completou com um leve sorriso. As circunstâncias mudam. As pessoas também. Antes que a conversa pudesse continuar, houve uma subtil mudança na atmosfera do salão. Um murmúrio coletivo. Um redirecionamento da atenção. Rafael havia chegado. Estava sozinho, sem Luísa. Um detalhe que Sofia registrou imediatamente. Impecavelmente vestido em um smoking sob medida, mantinha a postura confiante de sempre, embora observadores atentos pudessem notar sinais de estresse. Olheiras disfarçadas por maquilhagem leve, uma tensão nos cantos da boca quando sorria. Sofia observou-o circular pelo salão, cumprimentando pessoas, mantendo a fachada de normalidade. Era impressionante de certa forma, essa capacidade de Rafael de projetar sucesso, mesmo quando tudo desmoronava. Sempre fora seu maior talento, a performance da vitória. Inevitavelmente, seus olhares se cruzaram através do salão. Por um momento, Rafael pareceu congelar como se não tivesse certeza de como proceder. Sofia simplesmente levantou sua taça em um brinde silencioso à distância, sem sorrir, sem hostilidade, apenas reconhecimento. A noite avançou. Sofia conversou com diversos profissionais do mercado, respondendo perguntas sobre sua metodologia, oferecendo insights sobre tendências do setor, sempre de forma educada, mas sucinta. Não mencionava o Phoenix Investments, a menos que diretamente questionada, e mesmo assim mantinha suas observações estritamente profissionais. Foi durante um momento relativamente tranquilo, enquanto observava a cidade pela janela do salão, que sentiu uma presença familiar ao seu lado. Você fala agora, disse Rafael sem preâmbulo. Não era uma pergunta. Sofia virou-se para ele. De perto, os sinais de esgotamento eram mais evidentes. Pequenas rugas de preocupação, um leve tremor nas mãos que seguravam uma taça de uísque. Sim, respondeu simplesmente. Rafael tomou um gole de sua bebida, olhando para a mesma vista que ela observava. Sabe que estamos a implementar todas as suas recomendações, disse ele após um momento. Não tivemos escolha. A Bergman deixou claro que era a única forma de mantermos o processo de internacionalização vivo. Fico feliz em saber, respondeu Sofia. Será melhor para todos no longo prazo. Para o mercado, para seus investidores, para você também, embora não perceba isso agora. Rafael soltou uma risada curta, sem humor. Sempre a sensata, comentou com uma ponta de amargura. Mesmo depois de tudo, ainda agindo como se estivesse acima das emoções humanas. Sofia olhou diretamente nos olhos dele pela primeira vez na noite. Você realmente acha que não tenho emoções, Rafael? Que passei 7 anos me preparando, estudando, trabalhando incansavelmente, apenas por frieza calculista.
Então por quê? Perguntou ele, virando-se completamente para ela. Se era vingança, por que não me destruir quando teve a chance? Se não era vingança, por que voltar? Sofia respirou fundo, considerando como responder. As palavras que tanto guardara agora queriam sair todas de uma vez. Não voltei por você, disse finalmente. Voltei por mim, para provar a mim mesma que poderia enfrentar o passado sem ser consumida por ele, para encerrar um ciclo que precisava ser encerrado. E quanto ao silêncio, os 7 anos sem dizer uma palavra. No início foi proteção, admitiu Sofia. Estava tão quebrada que temia que se começasse a falar nunca pararia de gritar. Depois tornou-se uma escolha estratégica. As pessoas prestam mais atenção em quem não fala. Leem com mais cuidado. Ouvem com mais intensidade. Meu silêncio me tornou visível de uma forma que minha voz nunca conseguiria. Rafael a olhou com uma mistura de perplexidade e relutante admiração. 7 anos, murmurou. Todo esse tempo, enquanto construía meu império, enquanto Luísa e eu nos casamos, tivemos filhos. Você estava se preparando, observando, esperando. Não era apenas sobre você ou sobre Luísa, esclareceu Sofia. Era sobre reconstruir uma vida que foi despedaçada. Sobre encontrar força onde só havia vulnerabilidade. O que vocês fizeram foi o catalisador, mas a jornada foi muito maior que isso. Ficaram em silêncio por um momento, ambos contemplando a cidade noturna. Ao longe, um helicóptero cruzava o céu entre os arranha-céus iluminados. Luísa me deixou, disse Rafael abruptamente. Levou as crianças para a casa da mãe dela. Diz que precisa de tempo para pensar, para decidir se nosso casamento ainda faz sentido. Sofia não respondeu imediatamente. Não sentia satisfação com a notícia, como talvez tivesse sentido anos atrás. Sinto muito pelas crianças, disse finalmente. Rafael a olhou, surpreso com a sinceridade que detectou em sua voz. Você sabe o que é mais irônico? Continuou ele com um riso amargo. Durante todos esses anos, sempre senti que havia algo incompleto, algo faltando, mesmo no auge do sucesso. E agora percebo que era isso. Era você, Sofia. Não como parceira romântica, mas como antagonista. Alguém que realmente me enxergava, que não aceitava apenas a fachada. Sofia balançou a cabeça levemente. Você não precisa de um antagonista, Rafael. Precisa de honestidade, consigo mesmo antes de tudo. Nesse momento, foram interrompidos por um tintilar de taças. O presidente da associação preparava-se para fazer o discurso oficial de abertura. Todos no salão voltaram sua atenção para o pequeno palco montado no centro. E agora, gostaria de anunciar o recipiente do prêmio especial deste ano, disse o presidente após as formalidades iniciais. Por sua contribuição excepcional à transparência e integridade do mercado financeiro português, o prêmio Excelência em Análise Financeira vai para S.A. Um holofote iluminou Sofia, pegando-a completamente de surpresa. Aplausos educados encheram o salão, misturados com murmúrios curiosos. Por favor, S.A. Venha ao palco receber o prêmio e, quem sabe, dizer algumas palavras, convidou o presidente. Com um sorriso que não disfarçava completamente sua incerteza sobre se a famosa consultora silenciosa realmente falaria. Sofia sentiu todos os olhares sobre si, inclusive os de Rafael, que a observava com uma expressão impossível de decifrar. Este era o momento de escolha, permanecer nas sombras ou finalmente dar voz à sua verdade. Com passos firmes, caminhou até o palco e aceitou a placa de cristal gravada com seu nome verdadeiro. Não apenas as iniciais que usara profissionalmente nos últimos anos. Aproximou-se do microfone e, pela primeira vez em 7 anos, falou publicamente. Agradeço pela honra, começou, sua voz firme preenchendo o salão em completo silêncio. Este reconhecimento significa muito para mim, não apenas como profissional, mas como pessoa que acredita que a verdade, mesmo quando difícil, é sempre o caminho mais sólido. Fez uma pequena pausa, seus olhos encontrando os de Rafael na plateia. Durante muito tempo, escolhi o silêncio como forma de expressão. Descobri que as palavras, quando raras, ganham peso. Que o silêncio pode ser não apenas ausência, mas presença poderosa. Hoje escolho falar novamente, não porque o silêncio falhou, mas porque cumpriu seu propósito.
Sua voz ganhava força a cada palavra. Nosso mercado financeiro é construído sobre confiança, sobre a crença de que números representam realidades, de que análises são honestas, de que riscos são transparentes. Meu compromisso sempre foi com essa verdade, mesmo quando inconveniente, mesmo quando desafiadora. Olhou diretamente para Rafael enquanto concluía. A verdadeira integridade não está em nunca cair, mas em como nos levantamos. Não está em nunca falhar, mas em como reconhecemos e corrigimos nossas falhas. É nisso que acredito como analista e como ser humano. Obrigada. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Sofia desceu do palco com a dignidade tranquila de quem finalmente completou uma longa jornada. Muitos vieram cumprimentá-la, fazer perguntas, oferecer cartões de visita. Quando finalmente conseguiu um momento de respiro, percebeu que Rafael havia desaparecido. No lugar onde estivera, encontrou Luísa, observando-a de longe. As duas mulheres se olharam através do salão lotado. Nenhuma fez movimento para se aproximar, mas algo silencioso e significativo foi comunicado naquele olhar. Não perdão, não reconciliação, mas um reconhecimento mútuo. Uma página sendo virada. Sofia deixou a festa pouco depois. Na calçada em frente ao hotel, enquanto esperava seu táxi, olhou para o céu noturno de Lisboa. Mesmo com toda a poluição luminosa da metrópole, algumas estrelas teimosas conseguiam brilhar. Seu telemóvel tocou. Era sua mãe, a única pessoa com quem mantivera contato constante durante todos aqueles anos, embora raramente falando, comunicando-se principalmente por mensagens. Mãe, atendeu Sofia, sentindo uma emoção inesperada ao ouvir sua própria voz pronunciando aquela palavra. Filha, a voz de sua mãe transbordava alegria. Você está falando? Finalmente. Sim, respondeu Sofia, sentindo lágrimas inesperadas nos olhos. Estou falando novamente, e tenho tantas coisas para contar. 6 meses se passaram desde o evento que marcou o retorno oficial de Sofia ao mundo das palavras. A primavera chegava a Lisboa, trazendo uma raridade na metrópole cinzenta. Dias de céu perfeitamente azul, sem a habitual camada de poluição. Era como se a própria cidade respirasse mais livremente. Sofia observava essa transformação da janela de seu novo escritório, localizado em um prédio histórico restaurado no bairro do Chiado. O espaço era amplo, luminoso, com paredes de tijolos expostos e mobiliário simples, mas elegante. Nada parecido com a austeridade funcional de seu antigo apartamento. Uma placa discreta na porta anunciava: Horizonte Consultoria, orientação financeira para mulheres empreendedoras. O nome havia sido escolhido cuidadosamente. Horizonte, simbolizando novas possibilidades, novos começos. Era exatamente isso que Sofia oferecia às suas clientes. Uma chance de recomeçar com bases sólidas. Naquela manhã específica, preparava-se para uma reunião importante. Sua agenda, antes deliberadamente esvaziada de compromissos sociais, agora incluía palestras, mentorias e participações em eventos do setor. Ainda era seletiva, ainda valorizava o silêncio e a introspeção, mas já não os usava como escudo ou armadura. A campainha da recepção tocou, anunciando a chegada de sua primeira cliente do dia. Marta, sua assistente, uma jovem recém-formada em administração que Sofia contratara por sua competência e determinação, conduziu a visitante até o escritório. Sofia, esta é Daniela, apresentou Marta. Daniela tinha aproximadamente 30 anos, vestia-se de forma elegante, mas conservadora, e carregava uma pasta de documentos com o logotipo de uma empresa que Sofia reconheceu imediatamente, uma rede de lojas de moda feminina que vinha crescendo rapidamente nos últimos anos. Bem-vinda, Daniela. Por favor, sente-se, convidou Sofia, indicando a poltrona confortável em frente à sua mesa. A mulher hesitou, parecendo nervosa. É estranho finalmente conhecê-la pessoalmente, disse Daniela, sentando-se. Seu nome circula tanto no mercado ultimamente. Sofia sorriu levemente. Boa parte é exagero, tenho certeza. Mas me conte, como posso ajudá-la? Daniela respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho difícil. Preciso de uma avaliação honesta da minha empresa. Crescemos muito rápido nos últimos 2 anos. Talvez rápido demais.
Estamos a considerar aceitar investimento externo, mas tenho receios. Que tipo de receios? Perguntou Sofia, inclinando-se ligeiramente para a frente, demonstrando interesse. Meu sócio... Daniela hesitou novamente. Ele é brilhante com marketing, com expansão. As pessoas o adoram. Mas seus métodos são, digamos, otimistas demais para meu gosto. Temo que estejamos a construir algo que parece sólido por fora, mas que pode não suportar a primeira tempestade séria. Sofia sentiu um arrepio de reconhecimento. Quantas vezes já não ouvira variações dessa mesma história nos últimos meses? Mulheres empreendedoras, talentosas e dedicadas, com parceiros de negócios carismáticos, mas imprudentes. Parecia um padrão que se repetia com frequência perturbadora. Entendo perfeitamente, respondeu Sofia. E admiro sua coragem em buscar uma avaliação independente antes que seja tarde demais. A reunião prosseguiu por mais de 2 horas. Sofia ouviu atentamente enquanto Daniela explicava a estrutura da empresa, os desafios, as ambições. Fez perguntas precisas, tomou notas. Ocasionalmente solicitou esclarecimentos. Ao final, traçaram um plano de trabalho para as próximas semanas. Uma última pergunta, disse Sofia, quando Daniela já se levantava para sair. Por que escolheu minha consultoria especificamente? Existem firmas maiores, mais estabelecidas. Daniela sorriu pela primeira vez durante o encontro. Por causa da sua história, respondeu simplesmente. Ouvi você falar em um evento para empreendedoras mês passado. A forma como transformou uma experiência devastadora em força. Isso ressoou comigo. Também tenho minha própria história de traição, sabe? Não romântica, mas profissional. Um mentor em quem confiei completamente e que tentou me afastar do meu próprio negócio. E o que você fez? Perguntou Sofia, genuinamente interessada. Ainda estou a fazer, respondeu Daniela com um brilho de determinação nos olhos. Estou a reconstruir-me dia após dia. Como você fez? Quando Daniela saiu, Sofia permaneceu por alguns momentos refletindo sobre a conversa. Nos últimos meses, desde que começara a partilhar fragmentos de sua história em palestras e entrevistas cuidadosamente selecionadas, vinha atraindo um tipo específico de clientela. Mulheres que, como ela, haviam enfrentado algum tipo de traição ou ruptura significativa e estavam determinadas a transformar essas experiências em alicerces para algo novo e melhor. Sofia nunca planeara esse nicho. Acontecera organicamente, uma consequência natural de sua própria jornada, e percebia cada vez mais claramente que havia encontrado um propósito maior que qualquer vingança poderia proporcionar. Seu telemóvel tocou, interrompendo suas reflexões. Era um número que não reconhecia imediatamente. Sofia Mendes atendeu, usando seu nome completo, outro hábito recente que ainda soava um tanto estranho após anos sendo apenas S.A. Sofia. Quem é Rafael? A voz familiar do outro lado da linha fez seu coração acelerar momentaneamente. Não de emoção romântica. Esses sentimentos estavam mortos e enterrados há muito tempo, mas de surpresa genuína. Não haviam conversado desde a noite do prêmio 6 meses atrás. Rafael, respondeu mantendo a voz neutra. Em que posso ajudá-lo? Houve uma pequena pausa, como se ele estivesse a escolher cuidadosamente as palavras. Gostaria de marcar um café, disse finalmente. Há assuntos que precisamos discutir. Profissionalmente, acrescentou rapidamente. Sofia considerou a proposta por um momento. Seu primeiro instinto foi recusar. O que mais poderiam ter para conversar? Mas a curiosidade profissional falou mais alto. Assuntos profissionais podem ser discutidos em meu escritório durante horário comercial, respondeu. Finalmente. Marta, minha assistente, pode agendar um horário para você na próxima semana. Outra pausa, mais longa desta vez. Certo, concordou Rafael sem insistir. Passarei o contacto para minha secretária fazer o agendamento. Faça isso, respondeu Sofia. Tenha um bom dia. Rafael. Depois de desligar, Sofia olhou pela janela novamente, observando o movimento da cidade lá embaixo. Sentiu uma leveza inesperada. Antes, a simples menção do nome de Rafael seria suficiente para desencadear uma tempestade de emoções contraditórias. Agora, era apenas mais uma ligação de trabalho, mais um cliente potencial.
O restante do dia passou rapidamente, preenchido com reuniões, análises de dados e uma videoconferência com um grupo de investidoras internacionais interessadas em sua metodologia. Ao final da tarde, quando a maioria de seus funcionários, uma pequena, mas dedicada equipa de 6 pessoas, já havia saído, Sofia finalmente teve um momento para verificar seus e-mails pessoais. Entre as mensagens habituais, uma destacou-se: um convite para ser palestrante principal em uma conferência internacional sobre mulheres no mercado financeiro, que aconteceria em Nova York no mês seguinte. O tema sugerido: silêncio como estratégia, lições de uma jornada de reconstrução profissional. Sofia sorriu para si mesma. Ainda achava irônico como seu período de silêncio a havia tornado, eventualmente, uma voz respeitada no mercado. Como se o universo tivesse um senso de humor peculiar, recompensando justamente aquilo que parecia, à primeira vista, uma retirada do mundo. Enquanto considerava o convite, a porta de seu escritório abriu-se suavemente. Era Clara, sua mais recente contratação, uma analista júnior de finanças que lembrava Sofia de si mesma 10 anos atrás. Inteligente e determinada, e carregando cicatrizes invisíveis de alguma batalha pessoal que ainda não partilhara completamente. Perdão pela interrupção, disse Clara, mas terminei a análise preliminar daquele fundo que você pediu e achei que gostaria de ver os resultados ainda hoje. Claro, deixe-me dar uma olhada, respondeu Sofia, estendendo a mão para os documentos, enquanto revia o trabalho de Clara, impecável. Como esperava, Sofia notou a jovem observando discretamente as fotos recém-colocadas em sua mesa. Uma mostrava Sofia com sua mãe em uma viagem recente à praia. Outra, com sua pequena equipa durante um evento beneficente. Imagem simples de uma vida que, lentamente, tornava-se mais plena e conectada. Algo mais, Clara? Perguntou Sofia suavemente, percebendo que a jovem parecia querer dizer algo. Na verdade, sim, respondeu Clara, hesitante. Eu queria agradecer pela oportunidade. Sei que meu currículo não era o mais impressionante entre os candidatos. Contratei você por seu potencial, não por seu currículo, interrompeu Sofia gentilmente. Às vezes, as melhores analistas são aquelas que aprenderam a enxergar além das aparências, que sabem que números em uma planilha contam apenas parte da história. Clara assentiu, um brilho de compreensão em seus olhos. Como a senhora aprendeu isso? A enxergar além das aparências? Sofia refletiu por um momento, considerando como responder. Finalmente disse: da maneira mais difícil, tendo que reconstruir minha vida a partir do zero. Mas sabe o que descobri no processo? Fez uma pequena pausa. Que reconstruir oferece uma vantagem que construir pela primeira vez não proporciona. Você pode corrigir os erros da fundação original, criar algo muito mais sólido. Clara absorveu as palavras com interesse evidente. Acho que entendo, disse finalmente. É como aquele conceito japonês. Como se chama? Quando eles consertam cerâmica quebrada com ouro, tornando-a mais bela do que antes. Kintsugi, completou Sofia, sorrindo. Exatamente. As cicatrizes não são escondidas, mas destacadas, transformadas em parte da beleza do objeto. Depois que Clara saiu, Sofia voltou sua atenção para a janela novamente. O sol começava a pôr-se, tingindo o horizonte de Lisboa com tons alaranjados e rosados, que rompiam a habitual paisagem urbana em tons de cinza. Kintsugi, a arte de transformar quebras em beleza, de tornar as cicatrizes não apenas visíveis, mas valiosas. Era uma boa metáfora para sua jornada, pensou Sofia. Não havia simplesmente remendado as partes quebradas de sua vida, escondendo as fissuras. Havia-as preenchido com algo precioso: conhecimento, propósito, compaixão por outras pessoas feridas de formas semelhantes. Seu telemóvel tocou novamente. Desta vez era Luísa. Sofia hesitou apenas por um segundo antes de atender. Olá, Luísa. Sofia. A voz do outro lado soava nervosa, mas determinada. Não sei se Rafael já falou com você, mas... Ele ligou mais cedo, confirmou Sofia. Mencionou assuntos profissionais. Sim, profissionais, Luísa repetiu. O Fênix está a passar por uma reestruturação completa, seguindo as recomendações do seu relatório. Rafael me pediu para assumir a diretoria de governança corporativa,
Parte do meu trabalho será implementar muitas das mudanças que você sugeriu. Sofia não pôde deixar de notar a ironia da situação. Entendo, respondeu, mantendo a voz neutra. E como posso ajudar?